3, 2, 1. Gravando. Primeiramente, boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Fábio da Silva Nascimento. Eu sou juiz da 39ª Vara do Trabalho de Salvador e vou estar presidindo esta audiência de instrução e julgamento. E assim, estando presente a parte reclamante, senhora Inayá Barbosa de Souza Viana, pessoalmente acompanhada de sua advogada, Rosilene Pereira da Silva, presente também nessa audiência a Fundação José Silveira, representada pela senhora Poliana Fialho, acompanhada de sua advogada Franciele Moreira. Daremos início hoje aos 5 dias do mês de maio do ano de 2022, às 16h20, a audiência de instrução e julgamento referente aos autos do processo número 00016, dígito 70 de 2020, da 39ª Vara do Trabalho da cidade de Salvador, Bahia, que tem como escopo a reclamação trabalhista com pedido de rescisão contratual proposta pela senhora Anaí em face da Fundação José Silveira. Assim, eu faço aqui a pergunta às partes, se tem alguma proposta de acordo. Não, Excelência, a reclamante não tem interesse em proposta de acordo. Okay. Não, Excelência, a parte reclamada também não tem interesse em acordo. Ok. Não havendo, então, a proposta de acordo, como ambas as partes manifestaram em juízo, daremos, então, seguimento à audiência. Inicialmente, eu irei aqui fazer algumas perguntas para a senhora Anaí e, logo após, darei oportunidade para a advogada da reclamada poder estar instruindo. Senhora Anaí, a senhora me fale um pouco da relação de trabalho que a senhora tinha na empresa, especificando as datas e qual era a sua função de trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde, Excelência. Bom, a minha relação de contrato com a Fundação José Silveira era específica de que eu receberia todos os pagamentos no dia certo, com o pagamento em dias, FGTS e carteira assinada, A nossa relação contratual começou no dia 11 de dezembro de 2018 e findou, e esse vínculo empregatício ele foi findado no dia 30 de 12 de 2019. Assim, como eu vinha recebendo os pagamentos pela metade e também a fundação estava atrasando demais os pagamentos, eu estava passando por muitos constrangimentos quanto funcionária, que fui contratada para ser enfermeira, e aí agora, devido a esses constrangimentos de demora de pagamento, fiz vários empréstimos no meu nome para poder quitar dívidas por conta do atraso salarial, então eu resolvi entrar com essa ação para poder ter a rescisão aí do meu contrato trabalhista, E também não perder os meus direitos trabalhistas, porque eu fui uma funcionária exemplar na empresa. Entendido, senhora Anaí. Seu salário, que a senhora acabou de nos mencionar aqui, era pago integralmente ou ele havia algum tipo de atraso de pagamento relativo a datas? Excelência, o meu salário demorava cerca de até 15 dias de atraso e eu não recebia todo. Era previsto para receber R$ 4.146,58, porém eu só recebia R$ 2.975 ou 3.000, entendeu? Dependendo aí o mês, e mesmo assim todos atrasados, com 15 dias de atraso, 10 dias de atraso. Então, assim, isso era muito constrangedor para mim, porque vinha pessoas na minha porta me cobrar dívidas. Eu tenho 3 filhas, preciso sustentá-las. Então, assim, para mim, estava muito desgasto esse trabalho, entendeu? Estava muito desgastada essa relação contratual. Então, assim, para mim, eu preferi entrar com a ação para poder procurar outro serviço para mim e cuidar da minha família melhor. Entendido.
Conforme a análise dos autos do processo, eu pude perceber que havia lá no contrato um auxílio creche. O que seria esse auxílio creche? A senhora poderia me descrever um pouco? Excelência, o auxílio creche para as crianças menores de 4 anos. Eu tenho 2 menores de 4 anos. E era correspondente a R$ 51,56. Porém, mesmo entregando todas as certidões das duas, toda a documentação necessária, eu só recebia o auxílio creche somente de uma, a outra eu não recebia. Então, para mim, ficava muito pesado, né? Por conta dos gastos que eu tinha com a minha família. Então, assim, eles não pagavam o auxílio creche devidamente. Durante o período que a senhora esteve empregada junto à empresa, a Fundação Silveira, houve férias? Como era pactuado a questão das férias da senhora? Bom, as férias trabalhistas seriam a partir de um ano trabalhado, né? E assim, eu não gozei de nenhuma férias, né? Não recebi nenhum teste de férias, nem férias, nada referente a férias trabalhistas. Para finalizar, senhora Anaí, qual era a jornada de trabalho da senhora? A minha jornada de trabalho era de 220 horas mensais. Então, se dividir aí por semana, 4 semanas, por exemplo, seria aí de 55 horas trabalhadas. Então, assim, fora que ainda tinha as horas extras que eu fazia, né? Como enfermeira, dentro da fundação. Entendido. O advogado da parte reclamante deseja fazer alguma pergunta? Não, Excelência, sem perguntas. Entendido. Dando continuidade, vamos ouvir agora a testemunha da reclamante. Se faz presente já? Está conectando, Excelência. É a senhora Jussara. Tá ok. Boa tarde. Pela ordem, Excelência. Estou aqui presente já. Entendido. Senhora Jussara, qual a sua profissão? Eu sou ex-funcionária da empresa, sou ex-enfermeira. Eu sou enfermeira, na verdade, mas da empresa eu sou ex-funcionária. Entendido. Seu nome completo? Jussara de Araújo Fernandes. A senhora já trabalhou para a reclamada e qual foi a função que a senhora exerceu nesse período empregatício? Então, como eu já informei no início da minha fala, eu sou enfermeira, a minha profissão é enfermeira, só que hoje, atualmente, eu sou ex-funcionária, trabalhei na empresa como enfermeira também. Entendido. Nesse período que a senhora trabalhou como enfermeira, a senhora trabalhou junto com a reclamante, senhora Anaí? Sim, nós trabalhamos juntas, éramos colegas de cargo. Entendido. A senhora recebia o pagamento corretamente ou tinha algum atraso ou diminuição do valor? Eu nunca recebi o meu salário fixo, normalmente, tudo direitinho. Sempre foi atrasado, não recebia os ajustes, nunca houve nenhum pagamento com o valor bruto corretamente. Sempre era atrasado. Entendido. Sem mais. Dando continuidade, a advogada da reclamada tem perguntas a fazer? Boa tarde, Vossa Excelência. Agradeço a oportunidade. Gostaria de salientar também que não houve oportunidade da parte da reclamada se manifestar a respeito das indagações à reclamante. E, dando prosseguimento à fala, eu gostaria de saber da testemunha, ela disse que houve alguns atrasos no salário. Ela disse que esses atrasos seriam constantes. Eu gostaria de saber se ela teve algum conhecimento acerca de um acordo que foi feito entre a instituição, o hospital,
e o Sindisaúde, que é o sindicato de enfermeiros, que fez esse contrato para que o salário fosse pago todo até o dia 20 do mês, para que não houvesse nenhum prejuízo ao financeiro do hospital. Não, eu não tive conhecimento desse acordo. Mais alguma pergunta, doutora? Certo, por hora não. Ok. Vamos ouvir agora a testemunha da reclamada. Se faz presente. Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Você poderia relatar um pouco os fatos que incidem essa audiência? Bem, pelo que eu tenho conhecimento, é uma audiência de reclamação da minha colega, né, Inayá. Nós somos colegas lá no hospital, na fundação, e já tem um ano mais ou menos que nós somos colegas. Eu fui admitida um pouquinho antes dela, e pelo meu conhecimento, ela está contestando a juizoação por conta de salários e de uma rescisão indireta que ela pleiteia. A senhora mencionou que trabalhava com ela lado a lado lá na empresa. Então, a senhora sabia dessa relação empregatícia em decorrer do salário dela, né? Em verdade, nós somos colegas, né? Nós temos muitas vezes plantões que coincidem, porque eu sou enfermeira também, mas eu não tinha conhecimento dessa insatisfação dela com relação a atraso salarial. Entendido. Sem mais. O advogado da reclamante tem perguntas a fazer? Senhora Rosilene? Sim, excelência. Senhora Graziele, boa tarde. A senhora é enfermeira também, não é isso? Isso. A senhora tem conhecimento do acordo coletivo que foi formalizado entre a classe, tanto da senhora Inayá como da classe da senhora também? Sim, esse acordo ele foi estabelecido um pouco antes, né, de ser admitida, mas no momento da minha admissão me foi informado que havia esse acordo e que o pagamento do meu salário seria até o dia 20, né, de cada mês. A senhora saberia informar qual seria a categoria do que representa, que foi juntado nos autos pela parte reclamada, em relação ao acordo feito? Pelo meu conhecimento, houve um acordo entre o sindicato e a fundação, mas eu não sei precisar qual foi o sindicato. Certo. Então, a senhora sabe qual seria o seu sindicato, correto? Sim, sim. Qual seria? Poderia falar para mim, por favor? Senhora? Oi. A senhora sabe qual seria a... Eu falei, acho que a senhora não ouviu. Ah, não ouvi, não. Perdão. Qual seria? Ed. Ah, certo. Sem mais, excelência. Muito obrigada.
Eu acho que Vossa Excelência teve uma queda de internet. Vamos aguardar um pouquinho. Vossa Excelência voltou. Estamos te ouvindo, Vossa Excelência, sem mais perguntas. Pode dar continuidade. Senhora Inayá, peço que é assim mesmo que acontece. Então, a gente sempre tem esses problemas de internet. Então, vamos dar continuidade. Vossa Excelência? Doutora Rose, consegue me ouvir? Pessoal, peço desculpas. Perfeitamente, Excelência. Peço desculpas pelo erro técnico aqui. A internet acabou tendo uma falha. Peço que a doutora Rose faça novamente as últimas perguntas à senhora, a testemunha da reclamada. Certo, Excelência. Excelência, eu perguntei para a testemunha Graziela se ela tem conhecimento do acordo que foi feito entre a senhora Inayá, juntamente com a Fundação. Poderia responder novamente, senhora Graziela? Eu tenho conhecimento do acordo que a Fundação fez com a categoria de enfermeiros e técnicos em enfermagem, e nesse acordo ficou estabelecido que o nosso salário seria debitado até o dia 20 de cada mês. Certo. A senhora poderia nos informar qual é o nome da categoria sindical que representa tanto a senhora como a senhora Inayá? SEB. Perfeito. Sem mais, Excelência. Compreendido, doutora. Dando seguimento à audiência, as partes querem apresentar alegações de forma oral ou querem que elas sejam convertidas em memoriais? Excelência, pela ordem, ainda falta a parte reclamada, Excelência. Ela se faz presente, não se faz? Sim. Meus agradecimentos à advogada da reclamante. Gostaria de tecer algumas indagações à testemunha da reclamada. Pode fazer, doutora Franciele Moreira. Perdão, bem lembrado aqui. Excelência, eu gostaria de saber da testemunha se existiu algum vínculo a mais que somente o contato visual ou o conhecimento pelos corredores do hospital entre a testemunha e a reclamante, e gostaria de saber também se em algum momento dessas conversas ou de algum vínculo que venha a existir ou existiu entre elas, ela alegou essa insatisfação no que diz respeito ao cargo e ao salário dela.
nós temos uma relação amistosa, né, de trabalho, nós somos colegas e muitas vezes nossos plantões coincidem e nós muitas vezes fazemos as refeições juntas. Então, a gente tem essa relação amistosa, mas em nenhum momento houve essa reclamação com relação ao atraso salarial. Perfeito. Excelência, eu gostaria ainda de perguntá-la, de indagá-la, se ela tem filhos e no que tange ao salário, se ela sempre recebeu o salário corretamente, como está previsto no contrato de trabalho dela, e se ela sempre recebeu também o auxílio creche. Pode estar respondendo. Sim, eu tenho 3 filhos e recebo auxílio creche referente a 2, que são menores de 4 anos. Esqueci a outra indagação, da senhora? Perdão, eu gostaria de saber se o salário também era pago em dias, de acordo com o contrato que foi firmado com você? Sim, o salário, ele me é pago em dias, dentro desse prazo, até o 20º dia do mês, para acordar. Certo, excelência, por hora é só, agradeço. Temos mais uma testemunha a ser ouvida, senhora Poliana. Eu sou o preposto. Pela ordem, excelência, nós trouxemos outra testemunha, uma técnica de enfermagem, o nome dela é Amanda. Entendido. Ele. Doutora Franciele. Doutora Sim. Franciele. A senhora rolou mais alguma outra testemunha para ser ouvida? Sim, a técnica de enfermagem, doutora Amanda, ela se faz presente no processo. Excelente. Amanda? Estou aqui. Consegue me ouvir? Sim. Eu gostaria de esclarecer com você qual era o seu cargo e sua função na empresa e qual a sua carga horária. Eu sou técnica de enfermagem. Já estou laborando na empresa há uns 3 anos, mais ou menos. E minha carga horária é das 8 às 8 da noite. E às vezes tem um plantão. Certo. Excelência, eu gostaria de saber ainda, se possível, se Amanda, ela, nesse tempo, decorrido tempo, que foi consideravelmente grande de empresa, ela já demonstrou alguma insatisfação com os serviços prestados a ela na função de colaboradora do hospital. Não. Todos os meus salários sempre foram pagos. E eu sempre tive as minhas férias fornecidas. Grata, excelência, por hora é só, sem mais nenhuma indagação.
Vossa Excelência está aí? Consegue me ouvir? Está difícil, hein, Vossa Excelência? Perfeitamente. Perdão a todos aqui presentes nessa sala de audiência. As falhas técnicas aqui estão sendo corriqueiras, mas já que já foi todo mundo ouvido, vamos dar... Não, Excelência, eu tenho perguntas, tanto para a testemunha como para a reclamada também. Isso, Vamos vamos manter dar a ordem. continuidade. Eu vou te passar a palavra agora para você poder estar efetuando a sua pergunta. Consegue me ouvir, senhora Amanda? Consigo sim. Pronto. Desculpa pelo barulho aqui. Tranquilo. A senhora relatou que presta serviços ainda para a empresa, correto? Correto. Que em algum momento ainda nunca teve falha no pagamento da senhora, atraso no salário, atraso em FGTS, recebe o auxílio creche, tudo certinho? Tudo certinho, exceto o auxílio creche, pois não tenho filhos. Ah, não tem filhos, correto, certo. Só uma indagação mesmo, senhora Amanda. Esse tempo de serviço que a senhora presta na empresa, a senhora já ouviu falar de outras colegas que pleiteou alguma ação de uma reclamação trabalhista contra a empresa em relação ao não cumprimento dos seus direitos? Não, doutora, nunca ouvi falar. Certo. Tem quanto tempo que a senhora presta serviços na empresa? 3 anos. Certo. Sem mais, Excelência, eu gostaria de estar fazendo a pergunta, direcionando para a parte reclamada, que se faz aqui presente. Vamos. Pode estar fazendo, doutora? Senhora Poliana? Sim, Está presente? sim. Ah, sim. Excelente. Senhora Poliana, a senhora tem ciência do atraso do pagamento do FGTS da reclamante? Na verdade, não havia atrasos em questão dos salários, uma vez que a fundação fez um acordo diretamente com o sindicato, né, e a classe dos enfermeiros, que esse acordo, inclusive, foi homologado, na verdade, foi aceito pela Assembleia, né, e que esse salário ele seria pago até o dia 20 de cada mês, né? Então, assim, foi comunicado a todos os funcionários que o salário seria depositado, pago até o dia 20 de cada mês, não havendo, portanto, nenhum atraso salarial, uma vez que a reclamante alega, né, que o salário era atrasado, né, estava sendo atrasado até o dia 15 de cada mês, né? Inclusive, ela alega que o último mês que ela saiu do emprego, né, teve o abandono de emprego, não tinha pagado o valor referente ao mês de janeiro. Só que ela saiu no dia 16, né, do 1, ou seja, ainda estava no prazo, né, para a empresa estar efetuando o valor do pagamento do salário. Então, não justifica, né, em momento algum, em questão de atraso salarial perante a empresa. Certo. Observando no pedido inicial da minha reclamante, a gente pontuou que o auxílio creche, que é pago somente para uma das filhas da reclamante, sendo que são 2 crianças menores de 4 anos,
que ela tem direito desse auxílio. O que a senhora tem nos dizer referente a isso, que é só pago somente para um dos filhos? Essas alegações não são inverdades, porque são pagos 2 valores, porém, esse valor que ela recebe é referente justamente aos valores das 2 crianças, e não só de uma. Certo. Mais uma pergunta, senhora Poliana. Quanto ao acordo coletivo que foi juntado nos autos, onde a reclamada informa que a reclamante tem ciência do acordo com a categoria sindical da reclamada? Então, como eu disse, esse acordo ele foi comunicado a todos os funcionários, certo? Inclusive a ela. Agora, o fato dela não dizer, né, alegar que não tem ciência, não tem como a gente saber, porque, aliás, tem como a gente saber, só que talvez foi uma falta, né, de compromisso dela em verificar, só que a gente comunicou a todos os funcionários, inclusive mostrou em acordo, e ela sabia a respeito. Para finalizar, a reclamada poderia informar qual é o nome da categoria sindical que representa a reclamada e que foi juntado nos autos? Repete a pergunta? O Sim de A Saúde? reclamada poderia informar qual é o nome da categoria sindical que representa a reclamante? E se poderia me informar qual foi o acordo coletivo que foi juntado nos autos? No momento, não estou me recordando. Sem mais, excelência. Ok. Pela ordem, excelência, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para tecer algumas indagações à reclamante, tendo em vista que, inicialmente, na audiência, eu não tive essa oportunidade. Deferido o pedido. Pode fazer, doutora. Certo. Excelência, eu gostaria de saber, por parte da reclamante, da senhora Inayá... Pela ordem, ela ainda está presente? Sim. Ela está presente, doutora Rosilene. Perfeito. Boa tarde, senhora Inayá. Peço perdão de não tê-la cumprimentado antes. Eu gostaria de saber, por sua parte, que você esclarecesse para a gente, porque observa-se ao longo dessa audiência que poucas pessoas ou testemunhas que trouxemos relatam insatisfação no que diz respeito aos serviços prestados pelo hospital aos colaboradores. Eu gostaria de saber se, em algum momento do seu tempo de contribuição à fundação, você demonstrou insatisfação no seu cargo ou insatisfação salarial. Gostaria de saber também se você chegou a relatar à diretoria do hospital, que é o órgão responsável pelas contratações e pelos pagamentos, à diretoria e ao financeiro, essa insatisfação, e chegou a relatar da sua rescisão? Então, conforme a sua pergunta, eu relatei sim, tá? A fundação, relatei, e eu falei que eles estavam atrasando meu salário, meu pagamento, e se poderíamos fazer um acordo para mim poder sair desse trabalho, né, com os meus direitos e não ser prejudicada. A fundação me